Gente, cadê o filtro que eu gosto? Como que coloca o filtro que a gente gosta? Como que coloca o filtro que a gente gosta? Alguém me explica, por favor? Faz Deus, faz Deus, faz Deus. Boa noite a todos. Como vocês estão nesse dia de hoje? Estou aqui arrumando meu cantinho. Gente, eu acho que esse negócio vai acabar caindo. Amém, irmã. Tudo bem? Amém, Vivi. Mas Renata, gente, antigamente eu conseguia colocar meus filtros aqui. Quem disse que agora eu consigo, pelo amor de Deus, os meus filtros? Como que eu fico sem filtro? Amém, Rê! Tudo bem? Beijo para todas vocês, irmã Alessandra. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje, ficou o tema ali, ansiedade. Gente, hoje a live vai ser a live, viu? Porque eu já cheguei em casa, tava sem internet, vocês acreditam? Então, irmã, tô linda, irmã. Nossa, mas eu queria o meu filtro e eu não consigo colocar, não. Aqui só tem esse aqui, ó. Como é que eu fico? Posso ficar com esse filtro aqui na live? Vou ficar com esse filtro aqui então, gente. Pra mostrar o que a ansiedade faz com você. Vocês querem que eu fique com esse filtro aqui? Vai chamar mais atenção? Ai, meu Deus, só eu mesma, né? Amém! A paz do Senhor, a paz de Deus. Tô na academia, mas vou tentar assistir. Isso aí, irmã Eliane. Glória a Deus. É isso aí. Uma das coisas que eu faço todos os dias, que ajuda muito na ansiedade, realmente é a atividade física. E nós vamos falar sobre isso aqui na live hoje também, tá bom? Vamos chamar então nosso irmão Rubens. Gente, eu descobri um negócio hoje do irmão Rubens, eu não sei se ele já tá aqui na live. Ele é diácono, olha que maravilha. Diácono, psicólogo. E nós vamos fazer a live hoje falando sobre ansiedade. Que é um tema que as irmãs sempre me pedem muita ajuda, né? É um tema que realmente nós temos que conversar sobre isso. Boa noite, estou passando necessidade com os meus filhos. Vamos orar, irmãs, para vocês. Eu sou deficiente, não tenho como fazer atividade física. Reabilitação, irmã. Depois procura atividades sobre reabilitação. Depois vou conversar com a irmã no privado também para saber como que é isso. Mas vamos chamar então, deixa eu procurar aqui o nosso irmão Rubens, se tá aqui. Anápolis, irmão Miguel, paz Deus, quanto tempo! Só comprava órgão do irmão Miguel, né, irmão Miguel? Deus que abençoe. Irmão Rubens, cadê você? Achei. Vamos chamar então irmão Rubens. Gente, ó, já apertem um aviãozinho. Aperta esse coraçãozinho, que eu não tô vendo um coração subir aqui, meu Deus do céu. Cadê os corações das minhas águias? Irmão Rubens! Amém, irmã. Como estamos aí? Tudo bem? Louvado seja Deus, tudo em paz. Aí já chegou o frio aí já? Tem uma chuvinha desde ontem, mas a temperatura caiu um pouco. Tá gostoso, não tá frio ainda não. Aqui tá Ainda tá muito um pouco calor, quente ainda. 33 graus. Olha só. Mas Ô, hoje já ô, tava vindo uma nuvem pra cá já, ó. como que eu pronuncio o seu nome? Mírcia, meu nome é Mírcia. Mírcia. Isso, aqui em casa é Mírcia. Márcio, Mércia, Mírcia, e eu brigo muito com a minha mãe, porque a quarta minha mãe, em vez de colocar Márcia, colocou Mariane. Isso é muito injusto. Você tá falando de qual cidade aí, Mírcia?
Goiânia. Você está de Goiânia mesmo. Ah, É, legal. na verdade eu moro em Aragoiânia. Aragoiânia é uma cidadezinha colada aqui em Goiânia. Já passei em Goiânia. Quando a gente vai para Brasília, é caminho aí, né? É caminho, então Já já fica o passamos algumas convite, vezes. viu? Já passamos algumas vezes aí dentro, né? Vai passar aqui na minha roça, então. Maravilha, Mírcia. Quem sabe Deus prepara, né? Essa oportunidade ainda. Deus há de preparar, irmão Rubens. E Deus te abençoe pelo convite. Ficou um que convidou o outro, né, irmão? Mas foi maravilhoso. Eu amei, amei seu contrato, Maravilha. amei seu perfil. Olha o vento, tá vendo o vento que tá aqui? Super indico as minhas águias. Irmão, eu tenho um grupo com 330 mulheres praticamente. E lá a gente fala de muitos assuntos. E um dos assuntos, irmão, que eu vejo que as irmãs mais precisam, que a gente está tendo muita dificuldade no nosso meio, e aí eu falo meio, né? No meio que a gente convive, que é praticamente casa, igreja, igreja, trabalho. A maioria Verdade. da nossa, né, dos nossos amigos são assim. É a palavrinha ansiedade. É, realmente, dentro da igreja, é porque nós somos parte da sociedade, né? Da A sociedade, sociedade, a exatamente. sociedade está doente, a sociedade está precisando de conhecimento nessa parte emocional e dentro da igreja não seria diferente. Agora, dentro da igreja tem um agravante, assim, Mírcia, é que por ser um ambiente espiritual, não só nosso, todas as igrejas, às vezes as pessoas, os líderes, ficam meio sem jeito para tocar no assunto, não sabe como abordar. Está melhorando, tá? Muitos anciãos, muitos cooperadores, diáconos, estudando psicologia, falando sobre depressão, falando sobre ansiedade, mas acontece que nós somos muito grandes. Nós temos milhares de templos pelo Brasil e mundo afora. Então, o conhecimento está sendo espalhado, mas muito pouco. Então é muito importante um trabalho igual esse que você faz, porque você tem um canal que é um multiplicador. É Todo esse pessoal verdade. que te acompanha, o que eles aprendem aqui, eles utilizam na igreja, na casa, é uma maravilha. Então, por Na isso que eu vida, gosto de né, irmão? participar, isso, por isso que eu gosto de participar de lives, porque o resultado, assim, em termos de ajudar as pessoas, é impressionante. É verdade, isso é verdade. Irmão, se apresenta. Tem muitas das águias que estão aqui perguntando, que elas não te conhecem. E aí, já se Vamos, apresenta para nós, por favor. vamos apresentar. Rubens Neves, eu estou falando da cidade aqui de Dracena. Dracena é quase a última cidade aqui do estado de São Paulo, é perto de Mato Grosso. Brasilândia, Bataguaçu, é aqui perto, assim, sendo Mato Grosso. Agora, Sei. aqui no estado de São Paulo, Dracena é perto de Presidente Prudente. Hum, Sou psicólogo já há alguns anos, atu, é, somos irmãos, né? Congregação Cristã. Sou diácono. Não comento muito essa parte porque eu gosto de separar as coisas, mas até para facilitar para as pessoas falar, não, eu vou estudar esse assunto, eu vou entender, porque um irmão da igreja que tem ministério também trabalha com isso. Então, vai desmistificando, porque infelizmente, Mírcia, às vezes a pessoa que tem a função de alertar, de orientar, às vezes puxa a orelha de alguém na hora que fala assim: ah, irmão, eu acho que eu vou no psiquiatra, eu acho que eu vou no psicólogo. Aí a pessoa, por simplicidade, ó, por simplicidade, fala assim: não, irmão, não vai atrás dessas coisas, não, vai orar. Quer dizer, lógico que tem que orar, mas ora e também procura a tem a ciência, parte procura médica, a ajuda. ciência que Deus deixou, né? Exatamente. A Isso. gente tem que deixar um pouco essa Então, ignorância de lado. isso. Então, eu trabalho com atendimento na clínica, dou palestras em empresas, faço atendimento online e dou alguns cursos também. E estamos aí para poder ajudar quem precisar entender um pouco mais o que está acontecendo, a gente tenta ajudar. Se não conseguir, a gente vai pesquisar, vai estudar, depois a gente responde. Maravilha, é isso aí. Irmão, vamos então ao nosso tema?
Vamos lá. Ansiedade. Irmão, eu abri uma caixinha de pergunta. Eu não sei o que o irmão trouxe para a live, mas de repente, o que a gente podia fazer? Eu acho que muitas das perguntas que eu trouxe, que a minha caixinha ó, choveu. Eu anotei algumas, porque eu vi Sim, que a maioria delas era praticamente a mesma. Assim, eram perguntas diferentes, mas era o mesmo resultado, né? o mesmo E aí eu, sofrimento, a mesma dúvida. Exatamente, a mesma dor. Então eu anotei aqui algumas perguntas. Eu acho que no decorrer dessas perguntas você podia ir falando Vamos, sobre o tema, pode ser? vamos, acho que fica legal. É, eu anotei aqui, irmão, sobre ansiedade, só para a gente entender um pouquinho mais agora, então, seria uma antecipação de uma ameaça futura, né? Então, aquelas pessoas que morrem de medo, só que a ansiedade não é um medo, né? Depois o irmão pode explicar isso melhor pra gente, né? Tá. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu estava lendo, quem é ansioso tem muito medo, um medo exagerado de algo que aconteça, algo ruim aconteça, e ele vive, aquilo atrapalha, porque a ansiedade todos nós temos. Porque a gente fica ansioso para, né, para ter alguma coisa, a gente quer trabalhar para conquistar alguma coisa. Só que existe a ansiedade, quando ela é exagerada, que ela começa a te travar. Então, o seu medo ele vai ficar muito mais exagerado. Então, seria mais ou menos isso, né, irmão? Olha, é tudo isso que você falou. Mas veja bem, Mirce, a ansiedade, na verdade, ela é nossa amiga, certo? Nós Certo. precisamos da ansiedade. Se Uhum. eu não tenho um pouco de ansiedade, eu não preparo um tema, não me preocupo um pouco do que nós vamos conversar aqui. Se eu não tenho ansiedade, eu não cumpro os prazos, eu não me esforço para pagar um boleto na data, eu não me esforço para fazer uma apresentação da escola bem feita. Então, a ansiedade, vamos tirar assim um pouco como se fosse um problema. A ansiedade é ser responsável. Certo. Nós precisamos da ansiedade. Quem não tem ansiedade não serve para ser um bom profissional. Por quê? Quem não tem ansiedade é relapso, ele não entrega as coisas no prazo, não se preocupa, deixa para fazer na última hora. Na última hora pode dar um problema, pode dar um pane no computador. Então, a ansiedade é uma característica de pessoas responsáveis e geralmente pessoas de sucesso têm a ansiedade. Só que tem uma ansiedade acima do normal, vamos dizer, só que a fera está administrada, a fera está bem cuidada. Então, eu tenho um compromisso, eu administro, eu consigo o objetivo, volta ao que era antes. Bom, essa é a ansiedade que nós queremos que todos tenham perto Certo. da gente, né? Todo mundo responsável. Agora, o problema é quando essa ansiedade ela é exagerada, que se torna uma patologia, certo? Depois nós vamos falar dos sintomas. Aí Certo. já é o caso de precisar de ajuda. E tem um terceiro ponto. Eu estou falando de coisas que vai acontecer. Ou Certo. seja, tem a data do casamento marcada, tem um projeto para entregar, uma entrevista de emprego. Então, Uhum. essa ansiedade pode ser tão forte que pode se tornar patológica. Agora, existe a ansiedade, que também é grave, que não existe a entrevista de emprego, não existe o trabalho para entregar, não tem a data do casamento marcada, as contas estão em dia, as crianças estão bonitas, tem dinheiro na conta, está tudo certinho. E a pessoa não consegue dormir. A pessoa não consegue desligar. Aí você fala assim, mas então ela está preocupada com o quê? Se praticamente você eliminou todos os problemas assim imagináveis, né? Ela cria na sua mente pensamentos intrusos, pensamentos acelerados. Falei errado, tá? Não é ela que cria. A mente cria perguntas que não têm resposta, sofrimentos. Vou te dar um exemplo. Por que, que o meu pai morreu? Ó, passado. Por que, que meu pai morreu? Não poderia ter morrido, era uma pessoa boa, tal, tal. Tá. Outra pergunta fantasiosa que a mente cria. E se o Senhor voltar semana que vem, será que estou preparado?
E se meu marido que está na estrada viajando, e se acontecer um acidente com ele, ou se ele não, ó, vamos piorar a fantasia, tá? E se ele não voltar para casa? De lá ele foi embora para outro lugar. As pessoas perdem o sono, sofrem e por esses pensamentos. E tem coisas mais Entendi. profundas, né? Então a Aham. ansiedade ela é muito ampla, entendeu? Então é por isso que é importante entender, falar, comentar sobre o assunto. Certo. Tô vendo tantas mensagens boas aqui. Irmão, o vento que tá aqui tá atrapalhando? Eu fui falar pra você que tava calor, começou a Não, ventar. não, tá tudo certo. Muitos comentários aqui, ó, de muita gente que toma remédio, né? Sofre muito com ansiedade, igual a irmã Paula. Então, o sofrimento com ansiedade, acho que a gente pode começar a ir para as perguntas então. Comida foi disparado o que mais me falaram lá no Instagram e nos meus grupos. Certo, A comida e a ansiedade. Da maioria das meninas é tão forte que mesmo sem fome, elas começam a descontar tudo da comida. Elas começam a comer e aí não perfeito. consegue perder peso, né? Ansiedade engorda? Então, essas foram algumas das perguntas que eu recebi. A ansiedade engorda? Não, quem vai Pode, engordar é você. eu pensei isso. Pode engordar e pode também emagrecer. A pessoa pode ficar tão tensa, tão preocupada, tão travada por algum pensamento que ela perde o apetite. Agora, o que nós vemos na maioria das vezes é o contrário. A pessoa tem um sofrimento, uma preocupação, e ela está preocupada com aquilo. Ela senta para almoçar, ela não percebe o gosto da comida, nem a quantidade do que está comendo. Porque ela come assim, ó, comendo e pensando no problema. Então, se era para comer uma porção, ela come duas, três e não percebe. Ela não mastiga e ela exagera na quantidade. Aí passa um tempo, continua pensando, aí ataca a geladeira, vai comer um doce, vai comer alguma coisa. Por que, que tem essa compulsão por se alimentar, Kirsten? Porque quando a gente come alguma coisa gostosa, primeiro que a gente está distraindo, tá? Eu Uhum. estou mastigando, estou fazendo alguma coisa. Segundo, se é algo gostoso, depois que entra, os seus receptores manda para o cérebro uma sensação gostosa. Ó, você está ali assistindo um filme e comendo um chocolate. Você está tendo felicidade duas vezes, do filme e do prazer do chocolate. Sim, Então a pessoa está sofrendo por algo que vai acontecer, ela está comendo, ela está se acalmando de uma certa maneira. Então, da maneira errada, ó, de maneira errada, ela está se tratando. Ela está diminuindo as entendi. necessidades. Entenderam aí, irmãs? Cadê as irmãs que colocaram sobre isso? Então, como controlar isso? Como controlar? Primeiro, tem que passar por uma avaliação para ver que nível que está essa ansiedade. Se está no nível leve, moderado ou grave. Se for um nível leve, algumas mudanças de comportamento, uma percepção de que a coisa está exagerada, ela pode conseguir mudar alguns hábitos por conta Uhum. própria. É falar sobre o assunto, já consegue perceber. Agora, de leve para moderada, precisaria passar por uma terapia, porque precisa conversar para ver em que ponto que isso acabou virando um nó na cabeça que grudou. Agora, Entendi. se está de moderado para grave, tem que colocar terapia e psiquiatra. Ele não vai melhorar somente com terapia. E não vai melhorar somente com boa vontade. Vai ter que tomar uma medicação, e essa medicação vai acalmar os nervos, vai acalmar a pessoa e ela vai conseguir respirar. Ou seja, ela vai começar a comer mais devagar, ela vai começar a enxergar, sabe o quê? Eu Hum, percebo quando algumas pacientes minhas começam a medicação, que ela fala assim, mas eu comi um pouquinho e falo assim, agora eu estou vendo que eu estava comendo muito, porque não precisa, entendeu? Não é que está fazendo entendi. regime,
Mas a pessoa percebe assim, se eu não Percebe o que está tivesse tomando, fazendo, né? se eu não tivesse tomando essa medicação, eu estaria repetindo 2, 3 vezes. E não é fome, não é fome, é distração. É Com a distração. medicação, diminui isso aí. Então, Entendi. as pessoas costumam simplificar, e aqui a live é para orientar, né? Aham. Nesse caso, nem toda ansiedade quer dizer que a pessoa tem ansiedade só. Entendi. Às vezes o problema é uma depressão, Eu ia perguntar isso agora. é uma síndrome do pânico, às vezes é um transtorno bipolar, e a ansiedade simplesmente é uma comorbidade que está junto. Ela é uma coisa secundária. Então, por isso que acontece às vezes, Mírcia, de você tomar um remedinho leve para a ansiedade, por exemplo, uma venlafaxina, que é um remédio excelente, e às vezes você conversa com uma colega sua na academia, ela fala assim, eu tenho ansiedade, estou tratando, tal, tal. Aí daí você fala, mas o que você está tomando? Aí ela abre a bolsa, ela está tomando 5 tipos de medicamentos. Nossa! Aí é para você pensar assim, então você está no psiquiatra errado, porque ó, eu estou tomando o meu e eu estou tão bem. Olha aí. Acontece que o caso dela não é a ansiedade sua. Uhum. O caso dela é a ansiedade e outras coisas juntas. Entendi. Aqui, ó. E quando a gente dorme e escuta tudo em volta e fica falando dentro da sua cabeça? Ou seja, você não descansa, né? Se esse tudo em volta realmente está acontecendo, se o seu marido está escutando também, então é um dos sintomas que pode ser também de pensamento acelerado, de ansiedade também. Terapia ajuda, atividade física e provavelmente uma medicação vai precisar tomar. Ai, você falou uma Não é palavrinha uma que eu coisa amo. simples. Não é uma coisa simples. Você falou algo que eu amo, irmão. Eu amo e eu incentivo a mulherada mesmo, que é outro tabu que a gente tem, que é a atividade física. Muitas pessoas falam, Mir, você não gosta de ir pra academia, mas isso é desculpa para não fazer uma caminhada, né? Para ir fazer uma caminhada, para fazer uma corrida, você não precisa ir na academia. Você pode ter os pezinhos ali dentro da sua casa, então você faz, você vai pular corda com seus filhos, então você ali tá tendo um tempo de qualidade com seus filhos também. Eu amo atividade física, irmão. Eu acho que eu desconto tudo na atividade física, minha ansiedade, viu? Você viu? Você Ah, viu os meus vídeos lá no Instagram? eu vi alguns, eu vi. Você viu eu treinando lá, correndo? Treinando, correndo. Fala um pouco sobre atividade física para essa mulherada. Irmãs, ó, agora vocês vão escutar de um homem, não é de mim mais. Atividade física. Fala aí, irmão. Parabéns, olha lá. São Silvestre, Que lindo. Maratona de Porto Alegre, Top. 42 quilômetros. Uau. A atividade física é remédio. A atividade física é remédio. Se você não quer andar com uma sacolinha de remédios, se você não quer ver sua diabetes piorar, sua pressão continuar descompensada, sua ansiedade aumentando mais, noites de insônia, se você quer dar uma mexida em tudo isso, não estou falando que vai resolver, mas se quer dar uma amenizada em tudo isso, caminhada todos os dias. Todos os dias. Todos os meus pacientes, a tarefa inicial, eles já sabem que quando vai tratar comigo, eu vou ser chato e vou falar, eu não sou personal trainer, mas eu vou te passar uma planilha de caminhada, pelo menos. Planilha de caminhada, e para quem já tem um preparo, já faz academia, eu jogo uma planilha de 5 quilômetros para correr, de 5 ou de 10 quilômetros. Hoje eu corri E se o 8, paciente... irmão. Em uma Oi? hora. Hoje eu corri 8? 8. Excelente, foi um bom treino. Bom treino. E quando é necessário, eu até vou junto com o paciente, para dar uma puxada. Que legal! Que top!
É Irmão, necessário. ó, muitas irmãs, e aí eu vi até algumas aqui perguntando, ó, sobre a fibromialgia que fala, né? Que aí fala que não vai fazer atividade física, que a ansiedade aumenta, porque quando faz, tem muita dor. Pacientes com fibromialgia. Certo. Você quer saber o quê? Se pode fazer atividade física? Então, o que é que você fala? Tem que fazer, né? Na verdade, tem que fazer. Só que, lógico, que ver o médico qual que ela está passando, ver quais os outros probleminhas que tem, como é que está o joelho, como é que está a perna. Visto tudo isso, o médico liberando, precisa fazer. Só que, às vezes, vou te falar um negócio meio delicado até, mas tem que esclarecer. Às vezes algum médico fala assim, não passa, porque senão vai piorar, pode cansar, porque esse profissional não é psicólogo e nem psiquiatra, certo? Então, para ele ter aquele paciente se queixando, reclamando de várias coisas, ele prefere falar, você não quer fazer, então não faz uma outra coisa mais leve, tá bom. E ele vai ter a Mas, paciente dele. porque na verdade a fibromialgia, assim como outras doenças da parte emocional, as pessoas fazem meio tratamento. Sabe assim, consegue a receita com o clínico geral, depois fica repetindo a receita aqui e acolá. Quando, na verdade, você tem que ter o seu psicólogo, você tem que ter o seu psiquiatra. O seu psiquiatra, você precisa estar com ele pelo menos, no início do tratamento, pelo menos 1 ano. Por quê? Nesse 1 ano, que vai consultar a cada 30, a cada 60 dias, ele vai te conhecendo o seu organismo, a sua reação, e ele vai ajustando a medicação. Então, no final de 1 ano, mais ou menos, já deu para ajustar e já sabe certinho quais as medicações melhor para você. É quase o meu A problema que eu tenho, né, irmão? Do hipotiroidismo. Isso. E a terapia é junto, porque a terapia, Mírcia, vai fazer a pessoa abrir a mente para, assim, que ela não é tão frágil, igual ela imagina, e ela tem muitas coisas nos comportamentos e no pensamento dela que potencializam o problema emocional. Às vezes tem fibromialgia, tem uma ansiedade forte, uma depressão forte, porque às vezes precisa tomar alguma decisão na vida e não tem coragem. Uau! Às vezes precisa mudar o jeito de ver algumas situações. Não estou falando que tem que separar, largar do casamento, mas às vezes tem que sair da passividade E e ser mais começar ativo. ativo. Chegar lá no camarada e falar, se o problema for o casamento, chegar lá no camarada e falar assim, ó, nós precisamos conversar sério. Ou você me ouve, ou você me ouve. Irmão, isso é assunto para outra live, hein? Entendeu? Porque às vezes tem muito marido. Irmãs precisando que a gente converse sobre isso, irmão. Eu atendo várias. Porque muitas vezes, Mircea, você sabe melhor do que eu, que você tem muitas mulheres, né, que falam para você, muitas vezes o sofrimento da esposa a doença, o problema do marido. Se o marido começa a se tratar, fazer terapia, tomar medicação, reconhecer que ele é um bruto, que ele é um ogro, que ele pode mudar algumas coisas, a depressão, a ansiedade da companheira melhora. Diminui, melhora, é verdade. E o contrário também acontece, tá? O contrário também é verdadeiro. Às vezes, em alguns casos, o sofrimento do marido, a angústia, a ansiedade, a irritação, a mulher começa a fazer um tratamento, as coisas se equilibram. Olha. Sabe o que tem que mudar na igreja? Está mudando. Diálogo. Mas, infelizmente, eu já ouvi em alguns lugares, tá? Quando um lado está muito sofrido, eu já vi isso aí, às vezes falar assim, coitado do irmão fulano, ou da irmã fulana, casou com um doente, casou com um depressivo. Sabe assim, meio que justifica a separação. Quando, na verdade, tem que incentivar, olha, ele está doente, ela está doente,
mas procura ajuda, existe, olha, ele é uma boa pessoa, ela é uma boa pessoa, é que ela está doente. Não é aproveitar a oportunidade para Para sair procurar a pela, separação, ó, exatamente. para sair de lado. Porque sabe o que vai acontecer lá na frente? Às vezes encara uma outra situação parecida e às vezes quem saiu que é o problema, vai causar depressão em outro. Em outra pessoa. Uau! Vocês entenderam isso? É isso mesmo, irmão. Realmente, a gente tem que se tratar, né? E uma coisa que eu falo muito para as irmãs é isso, porque o que acontece? Eu tenho um curso, irmão, que chama Esposa Excelente, né? Hoje eu ensino a mulherada mesmo a ser feminina, porque a gente deixa um pouco essa parte de ser feminina e quer ser feminista, né? E tem muita Ó, diferença. só um minutinho, depois a Ah. gente vai comentar o que a Paula colocou aí, tá? Uai, o que ela colocou? Que agora já sumiu aqui nas minhas conversas. Você anota aí então Não, pra você não esquecer. não Ah. acredito que seja pecado, não. Mas tem uma parte nas escrituras que eu li uma vez, mas tenho que procurar porque esqueci onde, mas está escrito que a atividade física muito pouco se aproveita. Eu vou falar para o irmão onde está escrito. Está escrito no livro de Timóteo, Instrução ao Ministério. Instrução ao Ministério, Paulo escreveu dando conselho para Timóteo, porque Timóteo era um iniciante ao ministério. E nesse ponto ele fala sobre a piedade. Ele fala assim, a atividade física, o exercício físico, pouco se aproveita. Pouco se aproveita porque é o seguinte, não é que não se aproveita nada, pouco se aproveita. Por que pouco se aproveita? Porque só aproveita dessa vida. E essa vida até os 80, 90, 100 anos é pouco, certo? Aí lá na Entendi. frente passa uma vírgula, ele diz assim, mas o exercício da caridade tem benefício, tem galardão aqui na Terra e mais na vida vindoura, na eternidade. Então, se a gente vê o texto todo, a gente dá para entender bem, né, irmão? O exercício físico pouco se aproveita, não está falando que não se Aqui. aproveita nada. Uhum. E depois ele fala por quê? Porque o exercício da caridade também aproveita nessa terra. Pouco se aproveita, porque também vai terminar, mas depois continua usufruindo na eternidade. Porque vai ter o galardão. E esse conselho não é para a Irmandade, tá? É para o ministério. Por quê? Naquela ocasião, ele estava puxando a orelha, o ministério estava cuidando da atividade física, da sua saúde, está tudo certo, que os gregos tinham esse negócio de cuidar da saúde, mas ele falou assim, ó, exercitar a piedade, assim, ó, exercita-te na piedade, porque você também vai ganhar nessa terra, mas vai continuar ganhando na eternidade. O galardão. Agora eu cito outro ponto, já que ela entrou dentro da Bíblia, eu vou entrar dentro da Bíblia. Bora! 5 Tessalonicenses, verso 22, 23. 5, primeira carta aos Tessalonicenses. Mantenham-se irrepreensíveis, Mírcia, para a volta de Cristo, em alma, corpo e espírito. Ou seja, é para o espírito andar em santificação, porque você vai prestar conta através do espírito. É para você cuidar da sua alma, que é os seus sentimentos, seus pensamentos. Você tem que ter perdão, tem que ter amor, tem que ter caridade. E você só exercita isso aí pelo seu emocional. Então você tem que ter caridade e perdão dentro do coração. Uhum. E fala do corpo. Irrepreensível, sem motivo de levar bronca. Por quê? Me diz uma coisa, Mírcia. Como que um diácono, um ancião ou uma irmã da obra da piedade, com 150, 180 quilos, como que ela vai exercitar bem assim, caprichado, a obra de Deus? Não tem como. Humanamente é impossível. Não estou dizendo que ela não tem amor, não estou dizendo que ela não se esforça, e ela até faz. Eu conheço irmãos que têm um peso assim elevado e eles se esforçam, mas o esforço é muito maior. E outra coisa, junto com isso vem diabetes, pressão alta, depressão e outras coisas. Então, esse corpo aqui, para servir a Deus, ele tem que estar com gás.
não Sabe o que é? eu falo muito, irmão? Você pode ver até no meu último Reels. Deus é movimento. Gente, o Senhor não fez nada parado. Perfeito. Né? O Senhor não fez nada parado. Então, assim, tudo respira, tudo se move. Por que a gente tem que ficar parado, reclamando, né? A gente não pode esperar um resultado diferente fazendo todos os dias as mesmas coisas. Não, Nós a temos gente que pensar nisso. tem que abrir a mente para certas coisas. Infelizmente, ainda tem alguns lugares que a gente ouve umas coisas. Hoje mesmo eu ouvi um negócio que me deixou assim decepcionado. Numa determinada região aí, alguém puxou a orelha de alguém, falou: olha, se você continuar andando de bicicleta, vamos tirar sua liberdade. Existe, irmão. Chato, né? Triste. Chato ouvir isso, né? É muito triste. Mas aí a importância dessa nossa conversa. Quem Exatamente. sabe, quem sabe alguém desse lugar ali gosta estar ouvindo isso aqui e fala: olha, o irmão lá que falou até uns pontos da Bíblia lá que não está errado não, ele tem que cuidar desse corpo aqui para servir a Deus. Para servir a Deus, é. É. Ah, mas fulano ficou esbelta, a irmã ficou bonita, isso aqui deixou de congregar. Não, ela deixou de congregar ou ele deixou porque ele já tinha uma Já vontade, tinha uma essa vontade, é inclinação. verdade. Ah, deixou de congregar porque fez faculdade. Não, a pessoa pode fazer 2, 3, 4 faculdades. Não, não foi a faculdade. É que a pessoa já tinha alguma coisa que não estava encaixando. É verdade. Isso é a pura verdade. Se eu for entrar nesse assunto, irmão, É, não, vai sabe, longe. eu amo atividade física. A Irmandade daqui me conhece muito, né, irmão? Graças a Deus, ninguém nunca veio falar nada pra mim. Mas por quê? Porque me conhecem. Sabe que eu não vou quebrar. Eu fiz Olha que uma live, interessante isso. eu fiz uma live, eu fiz uma live só para explicar por que eu faço atividade física e estimulando outras pessoas. Se você quiser, mais para frente, a gente divide assim, os dois temas diferentes e pode Vamos. falar, olha, vamos falar agora só por que tem que ter atividade física. Ou falar só Irmão, sobre relacionamento de casais. não é sobre isso a live, mas já que a gente entrou nesse assunto, eu fui diagnosticada com hipotiroidismo, né? Quando eu cheguei na médica para mostrar os meus exames, ela colocou os meus exames em cima da mesa, pegou e falou assim: Mírcia, você faz tudo isso que você me falou que você faz? Eu falei: faço. De acordo com os meus exames, irmão, era para mim estar numa cama, deitada, conversando igual uma pessoa mongó. Você acredita? Por que isso não acontece? Por conta da minha atividade. Então, a atividade física, para mim, hoje é remédio. Você você está tomando medicação do bem o tempo inteiro. Por isso, ó, a serotonina, dopamina, todos esses neurotransmissores do bem, eu comparo assim. Não adianta nós termos na mão, Mircea, uma Ferrari, último modelo, linda, maravilhosa, certo? Sem combustível. Não adianta, De não vai nada. andar. Quando você faz atividade física, você está mexendo nesse combustível de uma forma saudável, natural, certo? Então, se tem alguém que tem dúvida ainda que isso é remédio para você, eu estou falando que é remédio. É Agora, remédio. lógico, que dependendo daquilo que a pessoa está tratando, ela vai, além de fazer atividade física, ela também vai tomar alguma medicação, entendeu? Mas a atividade física é remédio para tudo. Para tudo. Isso é verdade, né? Irmão, falamos sobre descontar na comida e entramos nesse assunto da atividade física, mas muitas pessoas me perguntaram também. Tem uma irmã aqui, por exemplo, que o esposo dela é tão ansioso que os dedos dele são todos deformados de tanto roer unha. É um sintoma? Ou já me conta aí sobre o que é um sintoma da ansiedade? Eu acho que é um sintoma até um pouco grave. Daqui a pouco ele está sem dedo, coitado. Exatamente. Mas porque, né? Isso é da ansiedade? As pessoas roerem É, as unhas? é. É da ansiedade Ó, também. vou falar algumas coisas, tá? Roer unha,
puxar fio de cabelo, arrancar fio de cabelo. Sempre do mesmo lugar? A pessoa arranca o fio de cabelo sempre do mesmo lugar? Às vezes, lavar a mão muitas vezes, toque, repetição de palavras. Tem uma série de coisas que a pessoa faz devido à ansiedade. Uma série de coisas. Só que, infelizmente, a pessoa acostuma com o sofrimento. Ela acha que tem que ser assim mesmo. Só que pode observar que não é só isso aí externo. Tem mais coisas aí que a pessoa passa. E, de alguma maneira, ela vai aliviando, vai cuidando. Mas o certo realmente é passar por uma avaliação para controlar um pouco essa ansiedade. É ansiedade. Eu tive um paciente esse tempo atrás que ele ficava nervoso, ele dava murro nas paredes, em casa, batia a cabeça na parede Meu Deus. e achava que estava certo, que tinha que ser assim. E não precisa ser assim, né? Não, Aproveitando sobre o que você está falando sobre os atendimentos, tem muita gente perguntando se o irmão faz atendimento online. faço. É só Faz atendimento online, te procurar a lá gente dá no palestras em inbox. empresas. Então é só te procurar no inbox, irmão? Pode. Lá na minha bio lá do Instagram, tem o meu telefone lá do lado, o telefone da clínica, né? O telefone de agendamento mesmo. Às vezes Beleza. demora um pouquinho para responder, mas a gente faz agendamento por ali. E mesmo que não for agendar a consulta, quiser tirar alguma dúvida, até foi bom você falar. Depois da live, eu vou criar aquele grupo, tá? Aquele grupo que nós tínhamos falado. Eu vou criar o grupo e colocar lá ansiedade, Rubens, Mírcia, dúvidas, alguma coisa assim. Tá, tá. E vou mandar o link para você. Aí Certo. você solta o link do seu Eu pessoal, eu coloco no meu solto aqui também. Instagram, nos stories. Isso. E aí dentro desse link, às vezes alguma orientação dentro desse grupo, alguma orientação que eu vou passar, algum esclarecimento, a pessoa já livra de ir atrás de terapia, já livra de ir atrás de uma ajuda porque viu que o caso dela não é tão grave. E às vezes a pessoa vai ver que o caso é grave, mas não tem condições no momento de pagar uma terapia, não tem condições de pagar um psiquiatra. Aí eu oriento como que ela deve fazer para chegar no clínico geral, no posto de saúde, como que ela tem que falar para chegar no psiquiatra. A maioria das cidades, eu não sei vocês aí, que tem também psicólogo no posto, faz tudo de graça. E outra coisa também, tem cidades que a própria faculdade da cidade tem clínicas da faculdade de psicologia. Então, precisando até de pessoas para os alunos. Ó, que Quer dizer, legal. tem os Tá vendo, caminhos. gente? Então tem os E caminhos, ó. dentro do grupo, eu participo de outros grupos, eu vejo de vez em quando a pessoa falar assim, olha, depois que eu comecei a participar desse grupo, a minha mente abriu, eu tirei algumas dúvidas Eu e posso eu já ser estou motivadora da melhorando. atividade física, então? É isso aí. Amei a ideia. A pessoa melhora, a pessoa melhora sem ir no psicólogo, sem tomar medicação, porque a mente dela abre. Ó, Paula, já tentei terapia, mas não acertei a pessoa ainda. Paula, você acabou de encontrar o irmão Rubens e eu. Eu vou te ajudar na atividade física, o irmão Rubens vai ajudar você também aí, ó. Vamos tratar E isso aí. melhora, sim. Tem que ter uma melhora. Se fez terapia já e não deu certo, o que acontece às vezes de não conseguir criar aquele vínculo, não desista. Procure outra pessoa, procure um outro lugar, mas uma hora você vai achar o profissional que você fala, não, agora eu achei. Só de você falar, de você ter a liberdade de tocar em alguns assuntos, isso já é libertador. É verdade, ó. Vivi já achou o número aí. Isso aí, Vivi. A Mercy chegou. Irmão, tem mais uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, ó. Como identificar a crise de ansiedade, visto que para muitos a primeira sensação é de que está tendo um derrame? A crise de ansiedade, bom, primeiro é assim, vamos dividir. Nós estamos com tempo? 45 minutos? Tem mais. Tamo sim.
Não, mas o tempo é 1 hora, né, filho? Pra ele cair Mudou? ou é mais? A minha não cai, não. A minha Não pode ser cai? o tempo que eu quiser. Nunca caiu, não. Ah, então vamos aí. Se Se cair, a cair, gente volta, gente. Ó, se cair, a gente volta. então vamos lá. Para O mim seu falar esposo pode sobre a, entrar também, irmã. viu, Mírcia, para mim falar da crise, eu preciso destrinchar os tipos de ansiedade. Vou Certo. falar bem resumidamente, tá? Tem o transtorno de ansiedade generalizado, que é aquela pessoa que ela acostumou e falar para todo mundo assim: eu sou ansioso, minha vida é ansiosa, dorme pouco, corre muito, Hum. acostumou com o sofrimento. Com Essa é a mimimi. A gente ansiedade. pode chamar isso de mimimi, porque é o que mais tem no nosso meio, a gente assim. Então, mas é uma pessoa que acostumou, não, mas aí seria uma ansiedade forte ainda, mas acostumou. Sente todos Entendi. os sintomas, mas está administrando, né? Está levando de qualquer jeito. Tem o pânico, o famoso pânico. O que é o pânico? O pânico é a crise que dá isso aí que você falou, que a pessoa acha que está dando derrame, acha que está tendo um ataque cardíaco. Por quê? Transpira, dá Hum. tontura, dá dor de cabeça, dá medo, coração dispara. Tem vezes que a pessoa acha que está enlouquecendo, Meu porque, por Deus. exemplo, está dentro de uma casa, dá a impressão que os móveis diminuem ou aumentam, tem a impressão que está fora do corpo, então parece realmente que está ficando louca. Meu Deus. Então, esse é a crise de pânico. Quando se torna síndrome do pânico? Quando essa crise, que qualquer um de nós pode ter uma vez ou outra na vida, se torna repetitiva, se torna tipo uma rotina. Toda semana passa mal. A Toda Liliane semana colocou tem tudo isso. sufocamento também. Sufocamento, coração disparado, mãos úmidas, pés úmidos, tontura. É muito comum a pessoa falar assim, Mircea, eu estou com a labirintite atacada. Não tem É labirintite nenhuma. ansiedade. Não tem labirintite nenhuma. É ansiedade ou pânico? Ansiedade. É, Ansiedade. o pânico é a explosão da ansiedade. Entendi. Entendeu? O transtorno de ansiedade generalizada A irmã seria Cristina colocou: eu saio do meu corpo e me vejo deitada. isso, Palpitação, ânsia. isso, é tudo aí. Então, o transtorno de ansiedade generalizada seria como se fosse assim, pensa naquele mar revolto, aquele mar bravo que está virando os Aham. navios. Aquilo ali é o transtorno de ansiedade generalizada. Sempre sofrendo, mas a pessoa meio que vai manejando. O pânico é o tsunami. O Entendi. Meu tsunami, Deus. o tsunami derruba o barco e destrói a Entendi. praia. E destrói as Entendi. casas que tiver por perto. Esse é o síndrome do pânico. Sai arrasando tudo. Uhum. Aí, nesses casos, não adianta querer controlar isso sem terapia, sem psiquiatra, sem atividade física, sem a ajuda do marido, da esposa e também a ajuda do espiritual. A espiritualidade vai tudo junto. Nós temos que ter a nossa fé. Pedir para o Senhor abrir nossa mente, também tem que ser tudo junto. Não pode excluir as partes que fazem parte do tratamento. Por isso que é Entendi. importante o marido ou a mulher estarem unidos no tratamento também. Diálogo. Diálogo é muito importante. Inclusive, ó, o irmão abriu esse parênteses agora, eu já vou falar aqui o que eu tinha notado sobre isso, irmão. Coisas que eu faço, que me faz muito bem. Eu não me considero uma pessoa ansiosa, mas não é essa ansiedade aí de problema, mas, gente, eu faço alguma coisa o dia inteiro para manter a minha mente ocupada, irmão. Agora não dá para Certo? pegar, mas depois eu mostro para vocês. Quem já me acompanha sabe. Eu pinto cabaça, transformo elas em galinha. Eu pratico atividade física. Eu amo ouvir música e tocar também. Eu sou organista.
Manter a minha alimentação saudável. Nós não falamos aqui sobre alimentação, mas eu acho que é um ponto muito interessante também da gente se falar, né? A alimentação faz. Eu vou te falar o tripé, já que você tocou no assunto aí. Uhum. Ó, o tripé da saúde, os 3 pontos da saúde: atividade física, sono e alimentação. Uau! Sono, olha aqui a pergunta que eu fixei, ó. Dormir muito e sentir que não dormiu nada pode ser uma crise de ansiedade? Olha, pode estar ligado à ansiedade também, mas normalmente dormir demais ou dormir muito pouco tem mais coisas além da ansiedade. É bom procurar um médico, É né? bom investigar depressão e outros transtornos, tá? Certo. Todo jeito não deve se acostumar, porque o normal é dormir, por exemplo, 6 a 8 horas, ou 9, não sei. Quando eu já tive pacientes que falaram para mim assim, olha, eu não vejo a hora de chegar ao final de semana, porque eu deito, acordo 10 horas, Sexta e acorda almoço, domingo. deito de novo e vou direto. Aí você pode pensar assim, mas essa pessoa não tem nada para fazer? Tem família, tem igreja, tem várias coisas. Então aí nós poderíamos olhar isso aí como o organismo achando um mecanismo de fuga. E a fuga Deve é ter. dormir. A fuga é dormir. Ou acontece, às vezes, a pessoa tem insônia. Dormir demais ou não dormir, os dois é problema. Entendi. Então, qual que é o tripé mesmo, irmão? Alimentação, Sono sono, alimentação e atividade física. e atividade física. Gente, tá aqui o remédio, né? Porque Não é muita. mimimi, mas tem como a gente se tratar. Ó, se eu como qualquer coisa que colocam na minha frente, eu vou adoecer. E se eu como em quantidades desproporcional ao que eu preciso, eu vou adoecer. Mais Tem cedo lógica, ou né? mais tarde vai chegar a conta, né? Eu não estou falando para cortar, só estou Uhum. falando para ver o que está comendo e a quantidade. Top, irmão. Muito bom, né? Fibromialgia já falamos. Como controlar? A gente já falou como controlar? É isso, né? Atividade física, alimentação e sono. Dá para fazer algo assim no sentido também, Mirce, um trabalho de prevenção. Ou Muito seja, bom. a prevenção, ela pode entrar ouvindo uma live sua e tentando fazer o que você falou, pode entrar a pessoa lendo bons livros, pode entrar ela fazendo uma terapia, certo? Porque ela vai começar a ver uma palavra muito importante. O que é prioridade na minha vida? O que é prioritário? Será que eu preciso fazer tudo o que eu faço? Será que eu não preciso aprender a dizer não para algumas coisas? Será que eu tenho que me preocupar tanto com o meu marido e não se preocupar comigo? Será que eu tenho que ter essa atenção exagerada para os meus filhos, às vezes até que eu morando em outra cidade, e eu estou esquecendo de mim? Será que eu estou me dedicando Demais ao trabalho? ao trabalho? E vou te falar uma coisa assim que às vezes acontece. A igreja. Ai, Aí, gente, Mércia, a Mércia tá aí. Tudo que a gente fala no curso, irmão. Tem aí gente que você deixa a fala, casa, deixa a família, vai cuidar da igreja. E fala, não, não porque Deus é estou primeiro falando lugar. isso, não estou falando que nós não temos que fazer as missões na obra de Deus, que nós não temos que ter a alegria de passar um dia inteiro, se for necessário, final de semana inteiro, em atividades na igreja. Não estou falando. Eu gosto disso. Eu vivo isso, certo? Mas eu também, Tem a vida pessoal. na minha agenda tem um dia ou outro que eu falo, esse final de semana eu vou visitar os meus filhos. Olha que lindo. Eu vou É visitar os meus filhos. isso. Daqui 3 meses, tal dia, assim, a gente vai fazer uma viagem. Eu não estou deixando nenhuma dívida para trás, assim, deixou de fazer isso ou aquilo na igreja. Não, de jeito nenhum. Só que eu sou um ser humano. Eu não sou uma máquina. E tem vida, né? Outro ponto que é interessante você comentar com as suas amigas, que eu acho que você deve comentar no seu curso, com certeza. Simplificar a vida.
delegar as coisas, não ser tão perfeccionista, levar a vida com mais leveza. Eu tenho uma live lá no meu canal que o título é assim, Vivendo a Vida com Leveza. Top. Certo? Nela eu falo muito sobre a paciência, sobre procurar a paz, sobre ver o que realmente é importante. Entre a O que é razão e a importante? paz, fique sempre com a paz, né, irmão? Então, quando alguém vai fazer terapia, tem gente que fala assim, eu não estou louco, eu não estou doente para fazer terapia. Mas não é isso. Não é A isso. terapia, a imagem do psicólogo está muito deturbada, e do psiquiatra também. Você pode fazer uma terapia sem estar precisando tomar nenhum tipo de medicação, só que você quer florescer, você quer crescer como profissional, você quer crescer no seu ministério, você quer melhorar no seu casamento, então você procura um crescimento, um florescimento. Exatamente. Falei pro Quem vai irmão, fazer um curso? irmão, eu Quem falei vai que fazer tava um curso? calor. Eu falei que aqui você precisa ver o vento que tá aí, o frio que já tá fazendo. Esfriou aí? Muito! Quem vai fazer o curso, pode falar. Desculpa, eu te cortei. Quem vai fazer um curso com você ou comigo, o que ele está querendo? Tratar da mente, alguma coisa? Não, ele quer crescer, quer Quer desenvolver. crescer, se evoluir. Quer ser uma pessoa melhor, né? É verdade. Eu gosto muito de um trecho de Paulo, de uma das cartas dele, que ele diz assim, no que depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, eu vou tentar ser uma pessoa amigável, eu vou tentar ter paciência com todo mundo, vou tentar não entrar em confusão, porque ele fala assim, no que depender de você. E tem hora que não depende. O outro que é o encrenqueiro, mas você não vai ser a encrenca, né? De levar para os outros. Só que eu vejo nesse versículo uma reflexão mais profunda. Que no que depender de vós tem de paz com todos, é todos, inclusive com você mesmo. Há muitas pessoas, Mírcia, não tem paz consigo mesmo. Não a pessoa tem. levanta irada, a pessoa passa a vida inteira reclamando de Tudo si. tá ruim, reclama de tudo, nada tá bom. Não gosta de si. Se eu não tenho paz comigo, se eu não faço bem para mim, não me perdoo, como que eu vou perdoar o outro? Não é verdade? É verdade. Então, primeiro a paz tem que estar aqui dentro. Se aqui dentro tem paz, o lugar que eu chego eu transmito paz. Que lindo, irmão. É isso. Nossa, muito boa a live. Muito boa, viu? Acho que a gente não precisa ter medo, né, irmão? A gente pode deixar um pouco o medo, esse travamento e viver a vida com essa leveza. Olha, o medo, nós temos que administrar ele, né? Em algumas situações, nós poderíamos chamar o medo de prudência, né? De um certo cuidado. Mas também, se eu ficar com muito medo, eu não saio do lugar. Eu vou te dar um exemplo. Você dirige, né? Sim. Você está numa estrada, cheio de curvas, que não tem acostamento. Como que você vai dirigir nessa estrada? Um certo medo, uma certa prudência, você vai Mais devagar. Você vai se sentir segura com 50 quilômetros, 40, né? Depende. Agora imagina você estar numa pista de 4 pistas, 4, 5, ampla, e você fica, às vezes, até na pista errada, e ao invés de acompanhar o fluxo, você começa a ir a 80, 90, e as pessoas chegam perto de você, tem que passar para o outro lado, mas não pode ultrapassar pela direita, porque é perigoso você voltar também e ter um acidente, mas você não anda, você não segue o movimento. Então, nesse caso, você não deixa de estar atrapalhando. A sua lerdeza, às vezes, atrapalha o movimento. Entendeu? Então, às vezes, nós temos que correr um certo risco
e aproveitar que a pista está à vontade, que há condições, se a placa está lá, 180, a placa está lá, 200. a placa está lá 120, tá. Se está vendo todo mundo passando perto de você a 220, você não precisa ir a 220. Mas às vezes tem segurança você andar no 130, no 140, entendeu? Porque a pista Exatamente. permite. Não é que você está fazendo uma aventura. A pista permite. Aquele negócio, Então, né, irmão? Tá com frio na temos que ter essa barriga, vai com noção. frio mesmo. Só não, a gente não pode se sentir bloqueado, né? A gente não pode deixar com que o medo nos bloqueie e falar assim, eu não vou conseguir fazer isso. Você É, consegue. Se tem gente conseguindo, né? Por que não? a pergunta que eu faço é o seguinte: alguém já chegou lá? Alguém numa condições parecidas com a minha já chegou lá? Chegou. 2 olhos, um nariz, uma boca. Então vamos ver o seguinte: qual o caminho que ele ou que ela percorreu? A maioria Copia e dos, modela. a maioria dos bons caminhos deixa rastros. É. A maioria. Lógico que você não vai seguir igualzinho. Você vai criar do seu jeito. Mas Sim, tem um caminho que tem chance de dar mais certo. é verdade. Como também tem um caminho que tem tudo para dar errado. Se a gente sabe qual que é ele, né, irmão? Pra que continuar no erro? Eu até deixei anotado um negócio que eu ia comentar com você. Você falou Aham. sobre o medo, né? Você falou sobre o medo. Sim. Nós temos que administrar ele, certo? Uhum. Nós não administramos o nosso tempo, nós não Sim. administramos o dinheiro que a gente ganha, nós não tentamos fazer ele render da melhor maneira possível, Exatamente. tanto o tempo como o dinheiro, não é? Sim. A ansiedade é a mesma coisa, Controlar. é administrar, não ficar sem ela. Assim como você não fica sem tempo e sem dinheiro. Só isso. Ai, irmão. Deus te abençoe, irmão. Que live maravilhosa. Esperamos que o pessoal esteja gostando, né? Eu acho que sim, né? Que Quem esteja sendo gostou? proveitosa. Irmão, vamos organizar depois outros temas para a gente trazer aqui. Não tem problema. A gente marcando a agenda, se preparando, a gente faz. Pode ser A uma gente vez por faz, mês, né? pode Se o ser, irmão sem sentir de problema. fazer, eu tô aqui, tá? Não, eu acho legal, e até se você procurar algum tema, que você saiba que é o seu grupo, né? Como que você chamou o grupo? Águias? São as minhas águias, é o grupo das mulheres empreendedoras. Sabe como é que aconteceu isso? Ah, conta aí. Eu sou Agora eu muito quero saber. ativa, eu sou muito ativa na igreja, né? Então, assim, se tem cozinha, eu tô na cozinha, se tem limpeza, eu tô na limpeza. Eu sou do faz tudo aqui na região. E aí, quando entrou da pandemia, as igrejas fecharam, eu falei, Senhor, o que que eu vou fazer agora? Foi quando Deus falou para mim, usa suas redes sociais, tem muitas mulheres paradas com a mente precisando movimentar. Fala para elas que onde elas colocarem a mão delas, eu vou prosperar. Foi Que quando, bonito. foi quando a gente começou o grupo das mulheres empreendedoras. E hoje já está um grupo lindo. Aí eu faço a série das mulheres empreendedoras. E é exatamente para isso, não, para tirar essa ansiedade. Lá no grupo é um grupo onde a gente conversa, onde a gente, sabe, se abre. Realmente a gente se tornou amigas. Uma ajuda a outra. É um grupo maravilhoso que Deus deu para nós. E eu Eu estou fazendo imagino, isso. eu imagino que deve ter pessoas de vários lugares, né? Brasil inteiro, fora do Brasil, irmãs de todos os lugares. Que legal. Olha, aqui é para a gente conversar e até comentar coisas que vai ajudar outros aí. Depois da pandemia, após a pandemia, tanto o mundo secular, diria assim, as pessoas que não têm religiosidade, nada, tiveram que se adaptar, tiveram que mudar muitos Muito, conceitos. muito. As igrejas também, todas, 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 todas. Tanto as tradicionais, igual a congregação,
e outras mais rígidas ainda, tiveram que se adaptar. Sim, Então, o culto online modificou os hábitos das pessoas. A pessoa entra para assistir o culto online, aprende a mexer com o YouTube, não é? é verdade. Depois do YouTube, para dar uma tecladinha do lado ali, é um pulinho. Então, tem muitas pessoas que estão aprendendo, estão estudando, estão criando, e as igrejas, a nossa também, não podia ficar atrás, está usando também para os cultos online, para se comunicar com o ministério. Então, é importantíssimo o que você está fazendo, que você está entrando em lugares que às vezes a pessoa achava que não poderia. Sabe assim, você realmente muda a vida das pessoas com a sua informação, com o seu empoderamento. É Você fala verdade. para uma irmã assim, olha, não importa que você está morando lá em tal lugar. Fulana de tal lugar fez assim, deu certo, você pode fazer também. Olha que maravilhoso. É, Você tá ajudando daí da sua casa. é verdade, irmão. É muito legal. É muita luta, né? Às vezes, nossa, as irmãs sabem, tem dia que a gente fala assim, nossa, pra que isso? O inimigo vem no ouvido da gente soprar, para com isso, você não precisa disso. É onde você respira e fala, não, vamos. E aí você lembra que, né, assim, foi o Senhor que deu isso para nós agora. É só você olhar o que as mulheres do grupo te dão de retorno. Isso vai te animar. Porque elas É falam para você que você está ajudando na vida delas. muito, muito, isso é verdade. Ó, irmão, uma pergunta interessante. Doutor, só me responde, como fazer para mim conviver com pessoas que só reclamam? E geralmente é da família, Os né, irmão? relacionamentos são assim mesmo. Bom, precisa ver por que essa pessoa só reclama. Tem um porquê aí que a gente tem que investigar. Mas eu vou dar uma pista. Não estou falando que é o caso dessa pessoa que só reclama aí. Mas existe um tipo de depressão que ela gruda na pessoa e ela não é aquela depressão que joga na cama e que a pessoa não tem força para tomar banho. Essa é a depressão maior. Mas tem uma depressão distímica. Agora eu estou em dúvida se é distímica ou é ciclotimia. Acho que é distímica. É uma depressão que a pessoa fica 1 ano, 2 anos, ou até mais, num estado de que negativismo, pessimismo exagerado. Então, isso incorpora a personalidade da pessoa, que raramente ela sai disso aí. Pode ser um sintoma desse tipo de depressão, que essa pessoa reclama não só para quem está aí junto, reclama para todo mundo. Sempre vê o lado ruim de tudo e sempre pessimista. Aí você começa a pensar assim, mas nossa, não dá para ficar perto daquela pessoa. Mas se você observar com uma lupa, chegar mais perto, tem mais coisinhas, tem mais alguns sintomas. Mas esse de ser pessimista, de ser negativo direto, é o que destaca mais. Pode ser um sintoma emocional, certo? Pode ser uma falta de terapia dessa pessoa, pode ser que essa pessoa realmente se sinta menor que todos. Todo jeito pode ter uma melhora com a terapia. Cortou o som. Tá ventando muito aqui, eu desliguei, é verdade, esqueci. Deixa eu te falar, as pessoas geralmente que reclamam muito, elas não vão aceitar a fazer uma terapia. Você teria algum conselho ou você Ó, como fazer uma pessoa dessa fazer uma terapia? bom, O você falou vento que tá nós temos. atrapalhando, irmão? O vento tá atrapalhando Não, aí? você falou que nós temos tempo, né? Tem? Ó, veja bem. Pode ser que, em alguns casos, em muitos transtornos, a pessoa não admite que ela tem um problema e não vai aceitar procurar ajuda. Nesses casos, quem vai fazer a terapia?
a pessoa que convive. Ela vai na terapia para que o terapeuta, junto com ela, tenta entender o funcionamento daquele indivíduo. Uau! Olha! Chegou na conclusão, depois de alguns encontros, que aquela pessoa, estou fantasiando, tá? Tá. Tem transtorno bipolar, tipo 1, tipo 2, ou misto. Chegou à conclusão que essa pessoa tem assim um esquizoide, um esquizotípico, um paranoide. Estou complicando, tá? Aham. Aí pode chegar talvez numa conclusão seguinte: ele é tudo isso, mas eu amo ele, a nossa vida é uma vida boa, certo? Então eu vou ensinar a pessoa como conviver sem sofrer. Amenizar a dor. Ou até a gente consegue falar como lidar, no aprender a lidar, diminui os estresses dos dois lados. Porque o outro lado também não é assim que ele quer. Deu para entender? Entendi. Então, se, por exemplo, Mirce, tem uma pessoa que reclama demais. Uhum. E a Mirce, ao invés de tentar entender, partir para o ataque, o que vai acontecer? Atrito, a vida vai tornar horrível. Agora, se a Mirce pensa assim, puxa vida, ela reclama demais, ou ele reclama demais, mas tem tantos pontos bons nessa pessoa. Você Então para aí de você vai focar um aprender, pouco nos problemas e foca mais no lado positivo. você vai aprender como conviver melhor com essa Entendi. pessoa. Aí depois que você aprendeu, aumenta a chance, sabe do quê? De você convencê-la a buscar terapia também. Porque você vai ser um testemunho. Você vai servir de testemunho. Você vai a pessoa que está do lado vai falar assim, olha, não é que esses negócios aí melhorou, você está mais legal? Aí é a deixa para você falar assim, então, o terapeuta falou que se você for lá, vai ser melhor. Vamos fazer terapia juntos. Top. Entendeu? Você viu como mexe na ferida? Você viu como mexe na ferida sem ofender, sem machucar? Sem ofender, sem atacar. A gente não precisa atacar, né? Não funciona. Demais. O ataque não funciona. Ó, o medicamento quetiapina causa sintomas de suicídio? Conhece esse? O que ela escreveu embaixo lá? Uma irmã medir. Peraí, deixa eu colocar em mais aqui. Ai, irmão, eu não sei mexer nisso, não. Ah, coloquei, ó. Minha irmã me disse que ela deixou de chamar por isso, é verdade? É outra coisa, gente, ó. Às Uma vezes irmã me vocês disse, vão no deixou médico, o quê? ó. O meu irmão me disse que ela deixou de tomar por isso, é verdade? Ó, agora, só abrindo um parênteses aqui, irmão, acontece muito isso. Eu vejo muita gente testemunhar na igreja, falando assim que foi no médico, mas que não ia tomar mais o medicamento que o médico passou porque sentiu no coração. Vamos falar sobre isso, então. Vamos mexer na caixa de Vamos cutucar. Vamos cutucar. Primeiro, vamos responder essa irmã aí. O que não é uma coisa interessante, principalmente para quem está tratando tratamento psiquiátrico, o que não é interessante... Irmão, minha bateria está quase... Ixi, minha bateria deu 20%, irmão. A gente vai ter mais uns 10 minutinhos, hein? Tranquilo. Não tem problema. A gente vai marcar mais, hein? Quem quer mais live, manda, aperta o coração aí, ó. O que não é indicado, Mirce, é a pessoa que já está passando por algum problema emocional, mas geralmente eles fazem isso, é ler a bula do remédio. Se você for ler a bula de toda a medicação que você comprar, você não toma nada. Vou morrer! Essa medicação que ela falou aí, quetiapina, é um dos remédios mais usados no Brasil e no mundo. E tem um resultado espetacular, ajuda bastante. Olha aí. Só que se você for ler a bula do quetiapina, do venlafaxina, do Rivotril, você não vai tomar nada. Do remédio para dor de cabeça, a aspirina,
você não vai Irmã tomar nada. Paula, para de ler bula, irmã Paula. Então não, Gente, eu gostei de irmã Paula. não deve ficar lendo essas coisas, não. Evita, né, irmão? Você, ó, se houvesse um risco real, você acha que os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, os hospitais iam indicar esse remédio todos os dias e tanta gente Não tomando? vai. Exatamente. Então, ele tem que evitar. Agora, de medicação que você falou, que o pessoal às vezes para de tomar, infelizmente isso existe. O ministério da igreja não pode apoiar isso de jeito nenhum, porque as pessoas fazem o tratamento errado. Elas tomam a medicação 1 mês, 2 ou 3 ou 4, melhora um Começa pouquinho, a melhorar. começa a melhorar, e às vezes no nosso meio a gente ouve assim, Deus me libertou. E não toma mais. Claro que a fé faz milagres. Ajuda. Ajuda bastante, e o Senhor pode fazer milagres também. Não vamos discutir. Mas muitas vezes a pessoa que abandona a medicação, dali a alguns meses, algum ano, volta a tomar, só que numa crise maior. Volta mais forte. Terminar os tratamentos, né, irmão? Tem que fazer o tempo que for necessário. O ideal é ficar com o mesmo psiquiatra no mínimo 1 ano, 1 ano e meio. Olha aí, outra dica maravilhosa. A medicação faz mal, acontece às vezes, e dá alguma reação. O psiquiatra vai acompanhando, porque ele também está testando, ver qual que vai dar certo. Ele Qualquer troca, coisa ele muda, diminui. né? Troca. Não, ele troca, ele diminui, Diminui a dosagem. Exatamente. Mas nunca a pessoa pode mudar por conta dela. Por conta própria, abandonar. Aí você estragou o tratamento. Exatamente. E é igual o irmão Rubens falou, irmãs. Depois volta pior. E aí? Vai ter começado um estágio muito mais evoluído, né? Então, se você não precisa passar por isso, não passe, né? Não precisa. Mas o negócio é tirar dúvida. Ela tá certo de perguntar. É tirar dúvida, é isso mesmo, conversar. Por isso que nós vamos criar um grupo depois para continuar lá conversando. Combinado, então, irmão. Irmão Rubens, acho que é isso, então, né? Você que manda, menina. Tô por sua conta. Minha bateria tá acabando. Oh, meu Deus, foi uma bateria na live. Glória a Deus, que live maravilhosa. Oh, que então... já deu 1 hora e pouco, já quase 1 hora e 20. 1 hora e 20 já. Ó, irmão Rubens, eu vou deixar essa live lá no meu YouTube, tá? Vou colocar lá amanhã. O irmão Rubens vai me passar o link amanhã do grupo, tá, irmãs? Então, pra gente... E aí eu vou colocar nos meus stories e ele vai colocar no dele também para vocês entrarem. A gente vai ficar com esse grupo aberto, né, irmão Rubens, para perguntas, pra gente, isso. Pra gente dar as respostas lá. Inclusive, nesse grupo também, eu coloco um psiquiatra que faz parte da nossa equipe. Maravilha. Eu coloco ele lá dentro também para ele ouvir. Ele demora para dar orientação, mas de vez em quando ele coloca alguma dica lá também. E ele é Maravilha. psiquiatra. Beleza. Não, vai ser ótimo para isso. E eu vou ser a motivadora de atividade física. Vocês se preparem para correr, viu? Não quero saber de fibromialgia, não. A gente vai fazer agachamento. Ó, qual é o Instagram do irmão? Irmã, bem aqui em cima, ó, tem uma setinha para baixo. Clica aqui, que aí você já pode começar a seguir o irmão. O perfil dele é maravilhoso. E eu e o irmão Rubens, nós vamos organizar, então, de pelo menos uma vez por mês, a gente vai vir aqui com uma live dessa, com algum tema. Fechou. Pode ser, irmão Rubens? O tema que a maioria pediu durante o mês, que você achar legal. Beleza. E depois, eu abro caixa de pergunta. Quando terminar, você coloca eu como colaborador da live, que aí eu coloco a live no meu canal também, né, no Instagram. Beleza. Tá bom. Eu acho que fica legal. Combinado, tá bom? Então. Combinado. Espero que nós tenhamos ajudado o pessoal que está assistindo, né? E vocês acham que ajudaram? Manda aí as águias. Quem acha que ajudou, manda a águia aí no comentário. Atividade física, uhul. Isso aí, Lili. Você pode entrar lá no grupo também, viu? Gente, a Lili é dona de uma academia, viu, irmão Rubens? Ah, que legal. Dona de uma academia. Vamos levar a mulherada para lá fazer uma aula experimental. Isso é excelente. Muito bom. Bom, Rubens, ó, Deus que abençoe poderosamente por essa mente, tá? Por esse trabalho lindo que o irmão faz também. É difícil realmente, de fato, a gente ver irmãos do ministério com essa mente aberta, com esse posicionamento.
E o irmão com certeza está ajudando muitos lares, muitas famílias, muitas casas a serem edificadas, para que a gente não deixe o inimigo de fato estragar os lares, derrubar o que é mais Sim, precioso, tem que fazer a nossa parte, né? a nossa E parte. estando com boa saúde, é mais fácil a gente resistir a tudo quanto é armadilha, tudo quanto é cilada que possa aparecer. É verdade. Então, Deus que abençoe, tá? Salve a esposa, Amém. manda um abraço para os filhos. Sauda ao esposo, todo mundo aí também. Amém. Será saudado. Deus que abençoe, então. Irmãs, ó o tanto de aguinho, ó. Tem que fazer mais live. Cadê o nosso print? Eu sempre faço coraçãozinho, irmão Rubens. Você vai acostumando com o meu jeito aí, ó. Chique. Legal, legal. Eu vou tentar fazer que eu não consigo. Mas Deus que abençoe. Então, até a próxima. Acompanhe os nossos stories que a gente posta lá quando a gente for fazer. Irmãs, só beijo grande no coração. Paz Deus, irmão Rubens. Deus que Amém, abençoe. amém, amém.